Olá, tudo bom? Eu sou Dejane Carneiro, psicóloga, e hoje eu quero conversar um pouco sobre transtornos alimentares. Bom, é um assunto que eu tenho estudado, que eu tenho tentado me aprofundar cada vez mais. Cada vez mais eu acho mais interessante, né? E infelizmente ainda há muito preconceito. E assim, o preconceito ele está relacionado, né? Na verdade, infelizmente, a transtornos mentais de modo geral. Ainda há um preconceito bem grande e isso acaba fazendo com que haja dificuldade, né, da pessoa procurar ajuda psiquiátrica, procurar ajuda do psicólogo e ter, né, o diagnóstico correto ali para começar um tratamento adequado e ter uma vida mais plena, né, uma qualidade de vida melhor, porque há jeito, né? Então, devido ao preconceito que ainda tem muito, né, na sociedade, de modo geral, acaba que tendo esse impedimento, né, de muitas pessoas procurarem ajuda e ter uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida que tenha mais sentido, né? Possa viver ali uma vida plena. E hoje, né, eu quero falar um pouquinho, a gente vai começar aqui esse vídeo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre transtornos alimentares e sobre os três, né, principais transtornos que estão no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, transtornos psiquiátricos. E os transtornos alimentares estão neste manual, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os três principais, que é a bulimia nervosa, a anorexia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar, tá bom? Então, hoje, assim, eu vou trazer, né, esses três, tem outros também, não só esses, mas irei falar sobre os outros em outros vídeos, né, posteriores. Irei falar sobre esses outros também, que tá no DSM, mas hoje a gente vai focar, não de uma forma profunda, mas assim, mais superficial nesse primeiro, falar um pouco sobre cada um desses três, trazer as características principais, pra gente conhecer um pouquinho, tá? Para poder tentar, né, se aprofundar em outro momento em cada um deles. Então, eu quero falar um pouco, né, primeiramente, o que é o transtorno alimentar, né? O transtorno alimentar é um quadro psiquiátrico, né? São quadros psiquiátricos, são transtornos mentais, e em que, né, o comportamento alimentar, a forma como a pessoa percebe o próprio corpo, tá distorcido, né? Tá comprometido, não tá adequado, né? Como deveria ser. E assim, os pensamentos, as emoções desses pacientes acometidos com transtornos alimentares, ligados à alimentação, ligados ao corpo, causam um grande sofrimento, né? Causam um grande sofrimento no dia a dia, prejudica muito a qualidade de vida desses pacientes. E assim, a gente percebe que há muito diagnóstico, né, sobre transtornos ansiosos, ansiedade, depressão, há muito diagnóstico, né, relacionado a ele, há uma procura até, né, apesar do preconceito ainda há procura, mas assim como esses, né, que são mais comuns, como depressão e ansiedade, os transtornos alimentares também, né, acometem bastante. Tem uma gravidade imensa, é inimaginável o sofrimento de uma pessoa que tem transtorno alimentar. A gente que não tem, as pessoas que não têm, ela não consegue imaginar como é, né, os pensamentos, a mente, né, o pensamento, as emoções distorcidas relacionadas ao corpo, à alimentação, né? Essas pessoas, elas não é somente um estilo de vida, né? As pessoas às vezes pensam, é um estilo de vida, né? Aquela forma que a pessoa vê o alimento, às vezes vê, né? Não, todo mundo tem que se cuidar, tem uma preocupação com a saúde, com a alimentação, isso é bom. Mas as pessoas que têm um transtorno alimentar é diferente, elas ficam completamente reféns, né, de medo, de obsessões relacionadas ao corpo, relacionada à alimentação, né, à forma do corpo, ao peso. Então, é um sofrimento grande,
né? E não é um estilo de vida, né? Ver assim como estilo de vida é até perigoso, né? Então, divulgar informações sobre isso é interessante, porque não só a pessoa acometida com transtorno alimentar sofre, como também os familiares, né? As pessoas próximas que amam, né? A pessoa que tá ali com aquele problema e às vezes não consegue entender, não consegue se perceber por conta que é um transtorno mental, né? Que tem que ser tratado. Então, é muito interessante essa divulgação de informação nas mídias, né? Por conta disso mesmo, por conta de ser um transtorno mental e essa dificuldade de percepção e acabar distorcendo, vendo isso como um estilo de vida, que não é um estilo de vida, mas é um problema de saúde que precisa ser tratado como qualquer outro, certo? Então, vamos falar aqui sobre os três principais transtornos. Quero falar um pouco sobre bulimia nervosa, anorexia e e o transtorno de compulsão alimentar. Só em cada um desses tem características diferentes, né? Então, o que é importante, né? Um clínico, um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista comportamental, ter entendimento, né, sobre esses transtornos, até para ter um diagnóstico adequado e o tratamento adequado, porque cada um tem uma forma de tratar, né? Não é assim, tem um transtorno alimentar, então, vou fazer o tratamento assim e pã. Não. Cada transtorno tem um plano de tratamento diferente, né? Cada transtorno tem características diferentes, precisam ser tratados adequadamente para ter um prognóstico, né? Que seja, tenha sucesso no prognóstico. Então, para ter um sucesso no prognóstico, tem que ter um diagnóstico correto e um tratamento correto. Então, vamos falar aqui sobre a anorexia nervosa. Esse transtorno, infelizmente, esse transtorno alimentar, ele é um dos mais letais, mortais, porque estava vendo, né, muitos pesquisadores falam, né, sobre essa questão de ser um transtorno raro, porém, é o mais letal, né, de todos os transtornos mentais, de todos os transtornos psiquiátricos, a anorexia nervosa é a que mais mata. Na anorexia nervosa há uma restrição na ingesta calórica, né, há uma restrição alimentar. E nessa restrição alimentar, muitos nutrientes, eles acabam sendo deficientes no organismo, né, da pessoa, porque ela acaba não obtendo esses nutrientes, né, essas vitaminas que necessárias para o corpo e que tá na alimentação, né? Muitas vezes está na alimentação e que a gente escolhe, né, para comer, né, a qualidade da alimentação. E isso, às vezes, por essa restrição, há uma deficiência nutricional, né, e que acarreta o quê? Doenças, né? A pessoa fica mais vulnerável a ter doenças, né? De modo geral, né? Fica mais vulnerável a doenças e também a questão do suicídio. Então, muitas pessoas que, né, acometidas com anorexia nervosa, elas cometem o suicídio, certo? Por quê? Porque é um transtorno mental, há uma distorção ali cognitiva muito grande, há um sofrimento muito grande mental na vida desse paciente, né? Então, muitas vezes eles acabam cometendo suicídio, sim. Em relação ao gênero, assim, ao sexo, na verdade, é muito, né, a questão da mulher, e a gente vê muito também essa pressão estética, né? Tudo isso pode, né, desencadear um transtorno da anorexia, mas é claro que não é a causa, né? A causa é multifatorial, como qualquer outro transtorno mental, a causa é multifatorial. Não é só a mídia, né, que vai desencadear um transtorno alimentar, mas sim genético, tem questão biológica, tem questão de história de vida e etc. Então, a anorexia nervosa, ela acomete mais, né, pessoas do sexo feminino e começa ali na adolescência, né? Então, começa mais ali na adolescência, que é aquela fase da vida ali
que, né, a gente sabe que há, né, toda uma, né, hormonal, aquele, né, de querer se enquadrar em grupos, de querer, muitas vezes, se comparar demais, né, acaba se comparando demais. É um momento da vida difícil, não é fácil. A adolescência é uma fase difícil para a pessoa, ali, transição da infância para a idade adulta. Então, esse momento, às vezes, é mais vulnerável, né, para, né, começar uma anorexia nervosa. Mas assim, como eu falei, é multifatorial, tem toda a questão também, né, genética, história de vida, etc. Então, a causa não é única, né, a causa é multifatorial. As características mais enfáticas, assim, em relação à anorexia nervosa, essa busca mesmo pela magreza, né, essa obsessão pela magreza, e lembrando, né, um transtorno mental, tá? Isso é questões de distorções mesmo cognitivas, de pensamentos, são questões ali que são difíceis para a pessoa, né? Para a pessoa controlar. Na verdade, ela é controlada por essas obsessões, ela é controlada por esses medos, né? Então, não tem muito o que ela fazer ali sem uma ajuda profissional. Então, ela tem, né, na anorexia nervosa, essa busca, né, de perda de peso, essa busca pela magreza, essa restrição alimentar, e tudo isso, né, causa muitos danos físicos, né, psicológicos, funcionais, pessoais. Há um isolamento, né, social, a pessoa ela começa a se isolar, ela começa a se isolar quando ela começa a perceber que as pessoas estão ali percebendo que ela não está comendo, né, e começa a se isolar para a pessoa não perceber o que está acontecendo com ela, né, e ela vê aquilo como, vamos dizer assim, normal para ela, né, ela percebe o corpo dela, como ela tem essa distorção de imagem, ela percebe, ela não tá magra, que ela tá gorda, entendeu? Então ela vê algumas partes do corpo dela como estivesse desproporcional àquilo que ela queria que estivesse. Por exemplo, eu quero que esteja magra, magra mesmo, magérrima. E aí, né, ela percebe o corpo dela de uma forma distorcida. Por mais que esteja muito magro, ela vê de uma forma que ela diz ser gordo, né? Que ela não quer, que ela não gosta. Então ela vê, ela tem essa distorção da imagem corporal muito forte, né? Vê aquilo que não é exatamente a realidade, né? Então há todo esse problema. Então não é fácil, né? E às vezes para acelerar essa perda de peso, para acelerar esse formato do corpo que ela deseja ver ali, né? Deseja chegar, e é até uma forma de controle, né? Ela se vê ali no controle quando ela perde peso, quando ela vê que perdeu peso, quando ela vê que ela não comeu, ela vê aquilo ali como um autocontrole, ela é uma pessoa, né? Ela vê aquilo ali como um empoderamento, sabe? Então, é uma forma correta, vamos dizer assim, de acordo com a mente dela, de acordo com o que ela pensa, né? De acordo com o que ela vê. E isso causa um grande sofrimento, né? Social, funcional, pessoal, para essa pessoa, né? Acometida com anorexia nervosa. Mas há tratamento, sim, há remissão desses sintomas, né? Então, o que tem que ter é um diagnóstico adequado, né? Procurar um profissional especializado no assunto para ter um diagnóstico adequado e o tratamento adequado, para que assim o prognóstico, né, tenha sucesso. Então, agora vamos falar sobre bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar um pouco mais, vamos dizer assim, frequente do que a anorexia, tá? Então, acomete também mais do sexo feminino, e adolescentes e jovens também são os públicos mais, né, propensos a ter esse diagnóstico. E as características principais é compulsão alimentar e comportamentos compensatórios, que eu vou explicar um pouquinho para vocês. A compulsão alimentar nesse transtorno é o mesmo que acontece é parecido com o que acontece no transtorno de compulsão alimentar,
né? Mas nesse transtorno alimentar, a bulimia, há comportamentos compensatórios. O que seria isso? A pessoa, ela ingere, ela tem uma compulsão alimentar, ela tem ali um período, um momento de compulsão alimentar, que ela ingere muito, né? Ela come muito, muitas calorias, ela ingere muita comida, né? Em um período curto e com uma sensação de falta de controle, que é uma característica muito essencial, né? O clínico, o psicólogo, o psiquiatra prestar atenção, que é essa sensação de falta de controle, né? E após essa compulsão alimentar, né? Ela sente vergonha, ela sente culpa, sente muitos, né, sentimentos ali psicológicos, emocionais, e aí ela quer compensar isso, né? Pensando que vai perder calorias, ela acaba tendo alguns comportamentos inapropriados, que são os comportamentos compensatórios, que na psicologia a gente fala, na psiquiatria também, que são o quê? Após a compulsão alimentar, após esse sentimento de vergonha, ela começa a ter alguns métodos, vamos dizer, purgatórios, né? Como tomar medicação, né? O vômito induzido é o mais comum, mas tem outros também, que é atividade física em excesso. Então, comeu demais, eu vou praticar uma atividade física em excesso e ali acaba que prejudicando o corpo, né? Fazendo com que esse corpo trabalhe mais do que o necessário. Então, as características principais aqui da bulimia nervosa, vamos listar aqui, que é, né, episódio de compulsão alimentar, com essa comer rapidamente uma grande quantidade de alimento, né, em um período curto, e com a sensação de falta de controle, certo? Uma sensação de falta de controle muito grande no momento que está se alimentando. E come mesmo sem fome, né? Come sem sentir o gosto, sem sentir o alimento, né? Só come mesmo compulsivamente, sem controle nenhum. E causa muito sofrimento, né? Um sofrimento muito grande, porque a pessoa ela come às vezes escondido, na maioria das vezes até escondido por vergonha, né? Pela forma que tá comendo, né? E tem uma sensação depois tanto emocional, psicológica como física. Ela se sente muito cheio, muito, né? Vamos dizer assim, com o estômago muito cheio, com essa sensação de inchaço, com esse sofrimento emocional muito grande, que é a vergonha, que é a culpa, que é se sentindo inútil, que não tem controle sobre as coisas, nessa sensação que é tudo, né, devido ao transtorno que a pessoa tem, né? Então, o sofrimento é muito grande. Aí esse isolamento social, devido a essa vergonha de comer com as pessoas, acaba que não indo, né, a alguns eventos, com medo de, né, de perder o controle nesse momento. Então, a pessoa ela acaba se isolando muito, né? Então, há muito, questão do transtorno alimentar, de forma geral, há muito essa questão do isolamento social, por vergonha mesmo, de estar ali, né, no social com as outras pessoas. E uma característica muito importante também é que para ter, né, uma bulimia nervosa, não é assim, eu comi, tive um exagero, comi muito, né? Não é isso. Tem que ter essa compulsão alimentar, essa falta de controle pelo menos uma vez durante a semana, por pelo menos 3 meses, certo? Então, para ter, né, o diagnóstico de bulimia nervosa, tem que seguir alguns critérios do DSM também, que o clínico, o psicólogo, o psiquiatra, ele vai estar ali vendo esses critérios para ver se encaixa no diagnóstico para ter o tratamento adequado, tá? Então, não é assim, eu fui ali, comi exagerado. Não, tem que ter comportamentos compensatórios, tem que ter, né, tudo essas características que eu falei, e além, né, no DSM também, onde o psiquiatra, o psicólogo, ele vai estar ali junto com o paciente, observando para ver se, né, se encaixa nos critérios diagnósticos para poder traçar ali um plano de tratamento adequado. Vamos falar agora sobre o transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele tem algumas características parecidas com bulimia nervosa, né? Que é
ter pelo menos, né, esse comportamento compulsivo, pelo menos uma vez na semana, num período de 3 meses. Então, esse é um dos critérios, tá? Um dos critérios diagnósticos, tem outros também. E o que diferencia, né, a bulimia nervosa do transtorno de compulsão alimentar é esses comportamentos compensatórios que tem na bulimia nervosa, mas não tem no transtorno de compulsão alimentar, que é vômito induzido, uso de, né, purgativos, como medicações, né, diuréticos, atividade física em excesso, jejum, né, após uma compulsão. Então, tem esses comportamentos compensatórios, que é, né, para compensar, né, tanto de comida que a pessoa ingeriu, né, que ela acaba tendo esses comportamentos que são, né, problemáticos, que causa até um alívio ali a curto prazo, mas a longo prazo causa sofrimento, causa problema de saúde e muitas outras coisas que a gente vai aprofundar em outro momento, tá certo? Então, na compulsão alimentar, no transtorno de compulsão alimentar, não tem muito essa diferenciação como tem, né, em relação ao sexo, como tem na bulimia e na anorexia, que é mais acometido o sexo feminino. No transtorno de compulsão alimentar, é parecido, né? Tanto homens como mulheres, eles são acometidos com esse transtorno, podem ter, né? Podem ser diagnosticados. E assim, em relação também à questão da imagem corporal, da distorção da imagem corporal, no transtorno de compulsão alimentar não tem tanto esse peso, assim, vamos dizer, em relação à imagem, em relação ao peso. Não tem tanto essa preocupação excessiva como tem na bulimia e como tem na anorexia, né? Essa preocupação bem forte, né, com a imagem corporal, com essa distorção da imagem. Então, no transtorno de compulsão alimentar até tem, mas não com a mesma intensidade como nesses outros dois, né, na anorexia e bulimia. Então, nesse sentido, né, já não tem tanto sofrimento. Mas, né, a questão de falta de controle, na hora né, da compulsão, a vergonha de comer. E uma característica importante que é bom pontuar é que não precisa, né, que tem muita gente que associa obesidade com o transtorno de compulsão alimentar. E uma pessoa com compulsão alimentar, gente, tanto bulimia nervosa como o transtorno de compulsão, pode estar ali no seu peso de sobrepeso, até o peso normal, né, como indicar no IMC, né? E não necessariamente precisa ter uma obesidade para ter esses transtornos, certo? Então, a gente não pode estar associando isso a uma pessoa que tem obesidade. Tá, pode ser que tenha sim. Há uma porcentagem grande de transtornos alimentares com obesidade, né? Mas nem toda pessoa que tem obesidade está ali, né, no sobrepeso, ela tem transtorno alimentar. Então, a gente tem que tentar diferenciar isso, né? E essa diferenciação é feita, né, a partir dos critérios diagnósticos e da DSM-5. Então, tudo tem que ser bem, com muito cuidado, né? Verificado ali, analisado com muito cuidado para diagnosticar, tá? Então, não necessariamente uma pessoa que é obesa, ela tem um transtorno alimentar, tá bom? Alguns problemas, doenças metabólicas podem estar associados ao transtorno de compulsão alimentar, né? Colesterol, diabetes, né? Alguns problemas que são clínicos e físicos e também, né, questões psíquicas como depressão, ansiedade, retraimento social, são coisas que têm que ser, né, observados em pacientes com um transtorno de compulsão alimentar. Tanto em compulsão alimentar como nos demais também, né, anorexia e bulimia, certo? Então, gente, um transtorno alimentar causa um sofrimento muito grande, tá? Não é uma questão de um sofrimento passageiro, não. Às vezes é desesperador, é autêntico, é algo que a pessoa ela não consegue evitar, tá? Então, há um controle ali, né? O pensamento, as emoções estão ligadas, né, a esse comportamento alimentar, a essa inadequação com a alimentação, a essa forma de ver o corpo, né? Essa insatisfação com o corpo não é uma insatisfação qualquer, é uma insatisfação mesmo doentia,
né, que está relacionado ao transtorno mental. Não é a pessoa que está querendo ali ter um estilo de vida, alguma coisa do tipo, não. É um transtorno mental que precisa ser diagnosticado, precisa ser tratado adequadamente para assim ter remissão dos sintomas, para a pessoa ter, né, uma vida plena, uma vida normal, uma vida mais com sentido, uma vida que vale a pena, né, ser vivida, uma vida que faça sentido para a pessoa, né, que seja ali que tenha mais significado. Então, para isso, né, como profissional da saúde, a gente precisa, como cidadão, né, como pessoa, a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter, né, uma capacidade também de um olhar mais profissional em relação ao encaminhamento, né, fazer os encaminhamentos necessários, quando assim for preciso, né, para os profissionais adequados para estar tratando desse transtorno, porque sim, tem jeito, tem como se cuidar, tem como ter uma vida melhor. Então, gente, obrigada por ter assistido até o final. Comenta, tá? Se tiver alguma dúvida, curte. E até o próximo vídeo, tá bom? Com mais psicologia, mais comportamento alimentar, mais falando sobre informações importantes para nosso dia a dia e para nossa vida em geral. Beijo, até o próximo.